Oi galera, me perdoem, mais uma vez caí. A gente vai tentar recuperar agora. Lídia Renata, Grace. Gente, tô caindo direto. Meu cara, você me ouve? Escuto bem, escuto perfeitamente. Cara, caiu de novo, né? Se quiser, se estiver muito estável aí, se quiser fazer um segundo tempo num outro dia, enfim, fica à vontade. Eu Vamos tô fazer adorando essa conversar contigo. tentativa. Eu mudei a rede agora. Vamos ver se E agora vai. tá, eu parei aqui porque eu precisei responder uma mensagem urgente da Flávia Oliveira. Flávia Oliveira fala, né? Mulher preta falando, a gente tem que te dar total prioridade. E aí talvez eu precisei parar por isso que eu não vai entrar. Mas enfim, se quiser, se tiver instável aí, você fica à vontade para poder realinhar. Tá, você quer aguardar? Quer que a gente aguarde um pouco? Esperar o pessoal chegar? Não! A galera voltar. Porque, pô, assim, a gente tem muita coisa pra trocar, né, brother? Eu percebi isso. Tu é um cara fora pra caralho, tem muito pra te ouvir também. Então a gente tem muita coisa pra trocar. Porque se fica. Agora, por exemplo, eu não sei se terminei o meu raciocínio dessa vez. Da outra vez eu vi que sim, dessa agora eu não sei. Entendi. Uma merda isso. Eu tenho uma teoria que racistas ficam tentando derrubar essas lives pretas. Quem me conhece aqui do Diálogo de Pretitude, eu sempre falo isso. Porra, faz total sentido. É. Faz... Joel, tem que vir aqui no Maranhão, cidade toda preta, cara. Aqui a gente tem tambor de crioula. Rapidinho, a Bibi Jus Duarte falou: adoro gente que instiga pra enfatizar a fala. Bibi, uma coisa é eu comi muito. Eu comi muito. Uma coisa é eu comi. Outra coisa é eu comi pra caralho. São duas frases, são dois advérbios de cidade completamente diferentes. Então, assim, tem que ser usado. Tem que ser usado. Sim. Tamo junto, Bibi. Joel, você mostrou o livro do Edson Moreira, ele já passou aqui no Diálogos de Pretitude, na quarta edição. Porra, irado. Foi. Irado, irado. Conversamos sobre quase tudo, né? Nossa, eu tô olhando o livro dele e, nossa, genial. Assim. É. É. Esse livro eu li, eu falei para ele, eu conheci ele através desse livro, que foi o primeiro que ele escreveu. Eu tenho, mas eu não li o Racismo Recreativo, né? Que é dele Esse é também na coleção. muito forte, É, Joel. esse eu tentei começar a ler na fila do presídio, e aí eu vi que ele era muito denso. Eu falei, não, calma aí, deixa eu guardar aqui, deixa eu ler ele com calma. Meu grande amigo Cleiton Rio, Cleitinho, da favela do Jacarezinho aqui. Bom te ver, meu amigo. Show de bola. Sabe como é que a gente chama Cleitinho, favela aqui no Maranhão, Joel? não, como? Invasão. Invasão? É. Aqui no Rio é favela, é morro, comunidade, é morrão. Aqui é É, São geralmente Paulo é quebrada, invasão. né? Aqui é invasão. E a gente está num processo aqui também, Joel, de certificar nossos quilombos urbanos. Entendeu? Eu estava conversando até ontem com o Manuel Soares, ator e repórter da Globo. Estava até no Fantástico esse domingo com o Silvio Almeida. Ele estava falando da história do bairro da Liberdade, né? Geralmente esses bairros pertencem a populações negras. Daí ele contou que lá em São Paulo ele discorreu toda a história, né? Como que a gente foi perdendo para os asiáticos aquele espaço, aquele quilombo que era nosso. E aqui no Maranhão eu esqueci de falar para ele, mas para quem está acompanhando aqui no Maranhão a gente conseguiu salvar o nosso bairro com o nome Liberdade. No ano passado virou um quilombo urbano, registrado, certificado. É muito importante. A nossa comissão trata de reparação, trata de verdade, e a gente reparar esses locais que são históricos para a gente, fazem parte da nossa identidade cultural. Você sabe da história lá da Liberdade de São Paulo, Joel, que é aí mais perto? Não, qual bairro da Liberdade? Lá era
Pelourinho, era o encontro dos negros. Lá virou um local de identidade negra. O Manuel Soares estava contando ontem, eu também não sabia. Um negro foi enforcado, só que aí a forca rompeu e as pessoas começaram a gritar liberdade, liberdade, os negros, liberdade, liberdade. E daí eles conseguiram salvar esse escravo e ali aquela região toda ficou sendo negra. Mas a compensação é um pouco triste, né? Porque daí ficou óbvio que virou sendo um lugar como se fosse uma favela ou uma invasão aqui no Maranhão. E daí os japoneses primeiro chegaram lá, né? Não tinham onde morar muito, e depois Manuel Soares fala que um deles instalou um cinema, e a partir desse cinema que era na língua deles, contava a história, passava jornal, tudo lá da época deles, a área foi toda sendo modificada e é mais um desses locais históricos que pertenciam à nossa identidade cultural e foram, de uma certa forma, apropriados, né? Eles ressignificam para apagar a nossa história, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Invisibiliza muito a gente, né? Total, é um projeto de apagar. Você sabe que o Brasil, o projeto eugenista era de apagar a população negra no intervalo de 100 anos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui no Maranhão nós éramos mais de 90%, nós estamos em 76%, com previsão de crescer com muita luta. Te falar uma parada que eu sempre gosto de falar na minha aula. Cara, eu falo de política de drogas, né? Eu tenho uma linha de estudo, uma aula em política de drogas. E aí, quando eu falo de política de drogas, eu falo de controle de corpos pretos, eu falo de política de drogas e seletividade penal, a partir do viés do recorte racial. Quando eu falo sobre isso, eu faço um contexto histórico, um apanhado histórico. Porque você não pode analisar esse país, nem o país do mundo, né, mas sobretudo o nosso, que tem uma história tão peculiar. Por exemplo, a única sede de coroa europeia fora da Europa, isso é peculiar pra caralho, a partir de uma foto, né, do frame. Você tem que pegar todo o contexto histórico. Então, quando eu falo hoje, se eu viro e falo pra você, porra, Érica, a gente tem 740 mil presos, a gente tem a população preta sobre-representada. Somado a isso, vou te falar que 30% da galera que está presa por crimes ligados à lei de drogas. Só isso é pouco. É impactante, mas, porra, 30%, um crime só impacta e tal, 60%. Mas quando você pega e fala, o Brasil foi o país que mais recebeu negro escravizado no mundo. A gente recebeu 40% dos negros escravizados que chegaram nas Américas. Dos 11 milhões, nós recebemos 5. O Rio de Janeiro recebeu 60% dos 40% que o Brasil recebeu. Então, de cada 5 negros escravizados que botou o pé na América, vindo da África, um foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e Niterói, em 1849, tinha 42% dessa população de pessoas negras escravizadas. A maior concentração urbana de escravos na história da humanidade. Só se compara a Roma, e Roma tinha sua peculiaridade que Roma fazia escravo a partir de tomada de território. Então, um outro contexto. Tudo isso é dizer que a gente teve preto pra caralho aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu falo que a gente teve um processo abolicionista que alçou essa população preta a condição de cidadão e que precisava ser controlada para se manter uma estrutura de hierarquia racial. Quando você fala em privilégio branco, você fala branco ocupando academia, branco ocupando os postos de poder, branco tendo dinheiro. Isso só existe porque o preto está fora desse jogo. Quando você tem essa população preta alçada também a condição de cidadão, teoricamente igualando o jogo, você precisa criar barreiras invisíveis para manter essa hierarquia racial. Então, quando eu falo que a população preta é sobre-representada, quando eu falo que a maconha foi trazida para o Brasil pela população negra e era uma prática majoritariamente da população preta, que pese não exclusiva, esses dados ganham outra interpretação, entende, Eric? Claro. Não é só 65% de preto. É 65% de preto numa história de um país que controla a população preta.
Não é só ter mais preto que branco na cadeia. É ter o cárcere, encarceramento em massa, como mecanismo de controle de corpos num país pós-abolição. O último país ocidental a abolir a escravidão. O país da América que mais teve preto escravizado. Sabe qual é? É um país que tinha uma população preta muito significativa, que tem a maior cidade preta fora da África, que é Salvador. Então, assim, não é só ter mais preto que branco na cadeia, irmão. É analisar todo o contexto histórico desse país, entende? Então, assim, eu nem sei porque eu cheguei nessa fala de contexto histórico, mas é porque isso é necessário para a gente entender. Quando eu falo de política de drogas, eu faço esse apanhado histórico, você consegue entender uma outra percepção. E aí, no final, eu vou te dizer, historicamente, o Estado brasileiro se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos. A escravidão é um mecanismo legal. Ela era possível por lei. Era legalmente possível ter pessoas negras escravizadas nesse país. Lei de vadiagem, criminalização do samba, da capoeira, religiões de matriz africanas, drogas no contexto de que a maconha foi trazida pelos negros, drogas no contexto de que a população negra consumia majoritariamente a cannabis. Todo esse contexto histórico mostra que ter mais preto que branco no cárcere não é uma mera coincidência, nem algo trivial. É consequência de um projeto histórico de um país racista que não inclui o povo preto no seu projeto de país e que historicamente vai criando os mecanismos para excluir e controlar esses corpos pretos. É mais ou menos isso que eu queria fazer esse apanhado para ti. Sem dúvida, João. Eu quero te trazer uns dados. A cada 100 homicídios aqui no Maranhão, a cada 100 pessoas mortas, não é homicídio, a cada 100 pessoas mortas aqui no Maranhão, 90 são negras. Em relação ao cárcere, em relação às pessoas presas, a gente também bate nessa casa aí de 90%. Isso vai muito a essa sua fala, né, Joel? Você não acha? Você pode repetir o dado para mim, por favor? Claro. Desculpa. Aqui no Maranhão, a cada 100 pessoas vítimas de homicídio, 90 são negras. Esse número também é o mesmo da população carcerária, também batemos os 90%, e também das pessoas que são presas, né? Também batemos esse número. Um estado muito preto, mas também é um estado muito racista, João. Para você ter uma ideia, na pesquisa que eu fiz ano passado, e daí eu falo que quando a gente denuncia o racismo, a gente entra numa escala de ir sofrendo mais racismo ainda. Só tivemos 4 ações envolvendo racismo no TJ aqui do Maranhão ano passado. Um estado que é altamente racista e um estado que é 76%, segundo o dado do IBGE de 2018, preto, a gente percebe ainda que tem muita coisa para se fazer. E daí também eu cito, daquela parte da invisibilidade, que eu estava conversando ontem com o professor Rodney William, que é o autor do livro de apropriação cultural. A gente também passa aqui pelas bandas de reggae já estarem brancas, as radiolas, os donos das radiolas de reggae. Radiola de reggae aqui é como se fosse equipe de funk aí, entendeu, Joel? Bota fé. Aí as radiolas de reggae aqui, os donos são todos brancos. A gente tem também os donos dos Bumba Meu Bois, que a maioria estão quase todos brancos. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa parte que trata dessa invisibilidade nossa, né? Também um pouquinho de apropriação e essa tentativa de desconstrução da nossa identidade cultural, por favor. Amigo, Eric, quando eu falo, e eu falei lá no início, eu tento sempre ponderar isso, que a nossa luta está junta, antirracista, anticapitalista, antipatriarcal, é porque, sobretudo, aí falando do direito, obviamente sem fazer nenhum juízo de valoração entre anticapitalismo e antipatriarcal, acho que os dois matam, só que o patriarcado mata somente corpos femininos, cis ou trans, que o capital, e aí a gente tem que falar capitalismo e racismo, ele contamina toda essa estrutura jurídica. E aí quando eu falo, aí na minha parede ali atrás, cara, tem uma frase que está escrito o seguinte:
a solução não pode vir do judiciário. Ele é o problema. É porque não dá para esperar desse judiciário branco, encastelado, classista, racista, que ele vai julgar um processo de racismo. Porque não é falta de demanda. Não há 4 processos do TJ do Maranhão sobre racismo porque falta demanda. E olha, eu sou um abolicionista e eu não acho que vai ser o direito penal que vai acabar com o racismo. O direito penal não é a solução para demandas sociais. Eu repito sempre isso, as pessoas, sobretudo a pessoa que não é do direito, precisa entender. Direito penal não é respostas para demanda social. Racismo é crime desde a Constituição de 89. Eu nasci em 89 e sofri racismo pra caralho e sofro até hoje. Então, isso tem que pontuar isso. Entretanto, voltando à questão dos 4 processos, não existe poucos processos, não existem só 4, porque falta demanda. É porque o judiciário branco, encastelado, rico, papapá, nunca vai dar atenção. Então não adianta a gente ir para lá suplicar que ele leia a nossa petição, citando a Dilson, citando o Silvio, citando o Djamila, citando o Sueli Carneiro. Primeiro que eles nem sabem quem são. E que pese devem não saber, porque são muito maiores do que esses juristas. Segundo, porque não há interesse. E aí, voltando à questão do capitalismo. O capitalismo é a estrutura capitalista, e a estrutura capitalista no sentido de que é ela que propicia materialmente meios para que essa branquitude siga controlando o judiciário, porque é isso, quem pode fazer concurso nesse país? Desde o TJ, para servidor do TJ, e aí, obviamente, com menor grau de dificuldade, a magistratura. Quem pode parar a vida para estudar 3 anos para fazer um curso de magistratura nesse país? Quem pode parar a vida para estudar para um curso de MP e defensoria? Amigo, outro dia eu fiz uma audiência, no passado, 2018 isso, com uma mulher, com uma promotora, e eu virei para ela, em São Gonçalo, uma cidade próxima ao Rio de Janeiro. Falei para a doutora, a senhora está aqui hoje. Cara, mês passado eu fiz audiência com a senhora lá na capital. A senhora está acumulando as duas comarcas, as 2 varas, ou foi transferida em intervalo de 30 dias? Ela falou, não, doutor. É porque lá, foi na 28, não foi? Eu falei, foi na 28. Eu lembro disso porque o juiz é um filho da puta desgraçado. Foi na 28. É porque lá, espero que ninguém que lá me está me ouvindo. É porque lá a promotora é minha irmã. Sua irmã? Ela é minha irmã. Eu falei, cara, vocês são gêmeas? Ela falou, não, nem fala isso. Ela é 4 anos mais velha do que eu. Se você falar isso pra ela, ou mais nova, se você falar isso pra ela vai ficar chateada contigo. E a defensora da 45 também é minha irmã, doutor. Eu falei, é todo mundo jurista na sua casa? Ela não. A minha irmã caçula é médica. Olha, vai tomar no seu cu. A família que faz 2 promotores, uma defensora e uma médica, irmão. E não é tipo, nada não, com a profissão não, mas caraca, olha na estrutura social desse país, o que é ser médico, o que é ser defensor concursado, o que é ser promotor concursado. É difícil para um caralho. E os caras fizeram os 4 mulheres ainda, que lutaram contra a estrutura patriarcal, parabéns para elas. Mas eles fizeram 4, brother. Isso não é simples, não é comum, isso não é trivial. Isso não é trivial. Isso é a materialização dos privilégios da branquitude que o capital proporciona. E aí voltando lá, a nossa luta é anticapitalista e antirracista. Antirracista e anticapitalista. Por quê? Contamina, brother. Sabe qual é? Eu tenho 2 filhos, tenho um casal. Maravilhoso. Tem a diferença de idade entre 5 anos entre eles 2. Eu não sei que profissão eles vão ter. Espero que eles sigam também o mundo jurídico, porque eu amo pra caralho isso que eu faço. Mas se ambos seguirem, eu não tenho condições materiais de fazer com que um seja defensor e o outro promotor. Porque isso demanda de um ensino, e para além do ensino, que o ensino público superior é maravilhoso, a gente pode fazer, mas de uma dedicação exclusiva em não trabalhar, em ser bancado pelo pai, em ser cursinho, em fazer o caralho a 4, fazer um mestrado, que eu não vou ter condições de dar. E não é por incapacidade minha. É porque eu sou preto e ganho menos, é porque eu trabalho para preto e pobre e cobro menos. Porque é isso, meu público é esse, eu vou cobrar menos, porque eu tô aqui para trabalhar para preto e pobre mesmo, tá ligado? Então, assim, não é que eu não vou ter capacidade de proporcionar para meus filhos, ou que eles não... Não, é porque materialmente eu não vou conseguir fazer 2 moleques
ou duas pessoas, um menino e uma menina, ficar só sentado enquanto eu banco tudo para eles. Cursinho, noitada. Porque é isso, mano. Ninguém vai estudar, vai ficar maluco. Eles precisam tomar uma cerveja com a namorada ou com o namorado, precisam ir no Maracanã, sabe qual é? Precisa comprar uma roupa. E se eles estão só estudando, o pai tem que bancar. Só que eu não vou ter grana pra bancar 2 guri. E o cara bancou 4, brother. Sabe qual é? Então é isso. Só pra poder, pegando esse exemplo, para poder contextualizar a partir da tua pergunta, de como o judiciário não dá para esperar nada desse judiciário. A gente tem que refundar. PM, judiciário, a gente tem que trazer um projeto de país, óbvio que isso vai dialogar com mudar paliativamente estruturas que estão postas até uma mudança definitiva, não vou ser aqui também não importa. A derrubança do capital, do Estado, do judiciário é uma utopia? Que seja, mano, as utopias que movem o mundo. Galeano fala sobre isso. Acho que é Galeano, se não me engano. Na utopia, o caminho 2 passos, ela caminha 2 passos para frente. Eu vou estar sempre no movimento que eu vou estar sempre buscando ela. O que eu não posso é aceitar um reformismo que não vai mudar estruturalmente, não vai trazer as mudanças estruturais que a gente precisa para que o meu filho conviva em pé de igualdade com o filho das promotoras e defensoras lá das 4 irmãs, sabe qual é? É tipo isso. Belas palavras, Joel. Isso sim, sem dúvida. Esse modelo capitalista deixa a sociedade e as suas classes praticamente no estado estamental, e daí a gente, para conseguir furar a bolha, né, principalmente no judiciário, para empretecer com as nossas demandas, a gente tem toda uma estrutura antes que a gente vai ter que enfrentar, e é como você falou, e é como eu falo aqui, a gente só entraram 4 ações no TJ do Maranhão porque sabe que se entrar vai perder, sabe que a gente vai enfrentar esse projeto da plenitude. Pois não, João? Cara, eu só queria te fazer, eu não sei como tá o seu roteiro aí, e aí eu queria te falar o seguinte, às 8h30 eu preciso sair, que eu vou ter que ligar pra Flávia. Mas aí pra você se organizar, eu me coloco à disposição pra gente fazer um segundo momento de bate-papo, e ter uma troca maior que eu também quero te ouvir. Pô, eu quero te ouvir. Então a gente poder, até porque a partir da internet que caiu e tal, a dificuldade que a gente teve um pouquinho, a gente pode fazer um segundo momento desse bate-papo, semana que vem, na próxima, quando você puder, a gente poder seguir essa troca, fazer uma mais troca do que só uma oitiva. E porque 8h30 eu vou ter que sair para poder ligar para a Flávia. Mas segue aí, só para você se organizar. Valeu, amigo. Sem dúvida, já está aceito aqui, já fica o convite também para você vir na próxima oportunidade aqui no Diálogo de Pretitude. Joel, eu quero pegar suas considerações finais, que já vai ter que sair daqui a pouco. Vai ter 20 minutos. Quer fazer mais alguma pergunta? Se você quiser falar, tu sabe. Quero sim. Aqui no Maranhão a gente está planejando manifestações antirracistas. E daí a gente viu noticiado no Brasil todo, você liderando, fazendo aquela frente com advogados negros, né? E daí eu quero que você conte sobre essa estratégia, se foi uma estratégia, aquela linha de advogados negros, e quero que você comente, porque as manifestações antirracistas, num estado tão racista como o Maranhão, também recebe as críticas, né? E a gente precisa aproveitar esse espaço aqui para trazer uma cabeça pensante como você, para dar sua opinião em relação ao tema de hoje, a advocacia e as manifestações antirracistas. Por favor. Foi estratégia ou não foi estratégia? Porque é a nossa vida. Sobral Pinto falava que a advocacia não é profissão de covarde. Já teve vez, e aí não foi nesse ato não, já foi atuando com o cliente. Eu que eu precisei lembrar dessa fase para não dar um passo atrás. E a gente, enquanto advogado preto, a gente precisa saber de 2 coisas. Primeiro que é um privilégio do caralho isso que a gente tem. Essa carteirinha da OAB. De saber que se a gente for preso, a gente não vai para o batalhão. A gente não vai para o presídio, é o batalhão. A gente vai para uma escala de Estado Maior. Eles vão comunicar a OAB. Vai ter que justificar. Não é qualquer um que vai prender um advogado preto. Como não é qualquer um que vai prender um advogado. E a gente tem que saber disso. E a gente tem que bancar esse privilégio que nós temos. E a partir desse privilégio que nós temos, a gente tem que colocar esse privilégio a serviço dos nossos irmãos. Porque toda a modéstia do mundo, eu não sou nenhum franciscano não, brother. Eu tenho 2 filhos para criar, minha filhinha já come pra caramba, almoça 2 vezes, e meu filho já tá pedindo videogame. Então, assim, eu preciso fazer dinheiro para pagar meus pretinhos, para pagar as coisas dos meus pretinhos. Mas eu também não posso entrar numa lógica de só fazer capitalismo, de só me capitalizar profissionalmente. Eu preciso, obviamente, bancar minhas crianças e minha vida,
mas eu preciso entender a minha advocacia como serviço de acesso aos demais pretos. Por quê? Se eu simplesmente me formo advogado, doutor Joel, vou trabalhar no escritório com contabilidade, com um tributarista, com empresarial, com caralho a quatro, e ganhar meu saláriozinho todo final de mês, e viver para isso, eu não tenho nenhuma diferença entre eu e o moleque branco da Tijuca, da Zona Sul, ou da Zona Sul. Se eu simplesmente viver para capitalizar a minha carteirinha da OAB, eu não tenho nenhuma diferença não há nenhuma diferença entre mim e esse cara. Problema quanto isso? Talvez não. Mas é problemático pensar que do que vale um preto chegar lá, já que é tão difícil para nós pretos chegarmos lá, se chegar lá eu me igualo aos caras, tá ligado? Eu só vivo para ganhar dinheiro e pagar boleto. Então a gente precisa achar o meio termo entre ganhar dinheiro e pagar boleto e ajudar os nossos, brother. E te falar, com toda a seriedade do mundo, dados os meus privilégios, que acabam hoje em dia se equilibrando, privilégio de, por exemplo, não pagar o aluguel, mas a dificuldade de ter que bancar duas crianças, é que dá para fazer, brother. Dá para fazer. Dá para você ganhar dinheiro dignamente, numa vida minimamente confortável, e dá para você advogar para os seus cobrando mais barato do que a média. E não é aviltar a profissão, é cobrar o quanto a população preta empobrecida pode pagar. Então, eu acho que isso é muito importante. Tu faz que eu me perdi um pouco na sua pergunta, eu falo pra caralho, já percebeu? E eu acho que é preciso a gente, que a população preta, cria essa mentalidade. Óbvio que isso é necessário em todas as profissões, absolutamente. Tu falo da minha porque aqui eu atuo e defendo meu peixe. E a minha, digamos que ela é importante no sentido de que ela é que vai colocar um pretinho na rua a partir do encarceramento em massa, é um projeto de controle de corpos pretos. Mas sabe que todas as percepções de profissionais negros têm essa leitura. Sabe? Que a gente precisa ganhar o nosso pão, pagar nossas contas, criar nossos pretinhos e pretinhas, mas que a gente não pode se afastar de quem demanda o nosso serviço. Cara, ano passado eu tinha... Quero aproveitar essa deixa, Joel, rapidão. Fala. Claro. O trabalho que você faz... Da manifestação. Vou chegar na manifestação, ali de frente. Tá, mas fala lá. Era isso. Fala. Eu queria que você falasse aqui para o pessoal do Maranhão, para eles terem uma ideia de quem que são os seus clientes, como que você trabalha, como que você exerce a advocacia quando você fala que são essas pessoas mais humildes. Por favor. Beleza. Finalizando o bagulho das manifestações? Sim, cara. Mas é isso, a gente tem o privilégio da carteira da OAB. Não qualquer um que vai meter a mão na gente, não qualquer um que vai prender. Se prender sala de Estado Maior, vai ter que justificar. Mídia, é escarcel. A gente tem nossos meios de comunicação também, vamos botar fuder. Então, quando a gente está lá de frente, é fazer isso, é botar o nosso privilégio, porque tô eu aqui, atrás de mim tá o AB, tá o Felipe Santa Cruz, tá o Átila, tá o Jeff, tá o presidente Álvaro Quintão, tá todo esse grupo de branquitude que me dá a costa quente enquanto advogado. Então, quando a gente está na linha de frente, a gente está botando todo esse grupo atrás para que tenha que me alcançar para chegar nos nossos, tá ligado? Então, por isso que essa estratégia da gente, e eu acho que é significativo e eu acho que isso deveria ser adotado em outros estados da federação. Que os profissionais negros e profissionais negras possam estar lá colocando privilégio a favor dos nossos. Com relação ao meu público, a minha clientela, assim, digamos, cara, eu sou um homem preto favelado. Minha favela tem 50 mil pessoas. Por mim, eu me declararia advogado dos 50 mil moradores de Jacarezinho. Eu defenderia todo mundo, brother. Porra. Seja quanto estado ou quanto a Casa Bahia. Eu defenderia cada um. Até o favelado que votou no Bolsonaro. Qualquer um. Porque ali, mano, é o meu povo, tá ligado? A galera tá aqui, a tatuagem no meu braço. É dali que eu venho. É meu quilombo, é minha raiz, é minha África, tá ligado? Então, assim, quando eu vou lá e cobro, tipo, porra, mano, eu tive em Brasília no passado, o maluco falou que o processo de tráfico em Brasília era 30 conto. Eu cobro 7, 8, 10 no Jaca. Isso quando era um moleque do meio da boca. Quando é um moleque da família, eu cobro 5. Tipo assim, aviãozinho, mula. Já cobrei 5 conto no tráfico, brother. É 6 vezes menos do que os caras. E não é, porra, porque eu não preciso. Não, eu preciso de grana, já falei aqui. Mas é porque eu acredito em todo um projeto por trás disso. Eu acredito que eu colocar um moleque desse na rua é ajudar toda uma família, é fazer valer meu privilégio de advogado, é fazer valer o porquê eu estudei, é fazer valer os anos que meu pai passou no tráfico para me formar, sabe qual é? Tipo assim, porra, mano, é a minha leitura desse trampo.
A nossa profissão tem privilégio pra caramba, brother. Eu ganho no dia que o professor ganha no mês, cara. Isso é absurdo. É absurdo, é absurdo, é absurdo, brother. Eu já ganhei num dia que o professor ganha no mês inteiro, mano. Eu tô falando isso com um camarada que a gente tá escrevendo um projeto pra captar grana pra pequenos advogados. Eu falando, cara, a gente precisa discutir as balizas da remuneração da advocacia criminal. Porque não faz sentido não ganhar 50 mil pra escrever uma petição, brother. Eu escrevo em 2, 3 horas uma petição boa pra caralho, um HC. O cara cobrar 50 conto. Não é ser franciscano, não, é ser real. Porque quem cobra 50 conto? Quem paga 50 conto? Quem cobra é o branco, quem paga é o branco, mas quem deixa de ter o serviço dos 50 conto é o preto. Você cria uma casta aqui de advogados especializados bons de criminal, que estão cobrando bom pra caralho, e o moleque lá do morro não vai ter condição de pagar, porque não tem os 20, 30 mil pra poder pagar. E aí, se não tem o Joel, vai pra defensoria pública. E, porra, o Joel é só um, brother. Dentro da favela tem um Joel, infelizmente. Deveria ter 10, 20, 30 Joel por favela. E Minas como Joel. Mas não tem. Porque o sistema não deixa, porque a gente é empobrecido, porque a gente é excluído, por causa do caralho é quatro. Então, assim, a gente precisa entender isso, a gente precisa rediscutir a advocacia criminal enquanto a grande parcela da advocacia que está a serviço da população preta. Porque é a gente que está preso. É a gente que está preso, é a gente que demanda do advogado criminal. Ser porta de cadeia é a gente que demanda advogado de porta de cadeia. Então, esse advogado de porta de cadeia ele precisa saber que quando ele é preto, ele está servindo aos seus. E se ele está servindo aos seus, ele tem que dialogar com isso. E ele tem que parar com essa leitura branca de querer enriquecer em cima dos nossos, mano. Brother, eu advogo para pobre. Tenho isso na minha cabeça. Eu não vou ficar rico advogando para pobre. Mas eu saio da cama com um projeto muito fixo na minha cabeça. Eu estou aqui conversando contigo, sabendo o que eu quero construir. Eu converso com o Lula e eu falo para ele porque eu já construí uma caminhada que me faz estar na posição de me reunir com o Lula. Eu converso com as companheiras das favelas porque eu acredito nesse projeto. Um projeto de ajudar os nossos, sabe qual é? Óbvio, mano, cada um com seu cada um. Escolhas. A salvação individual, diz a igreja evangélica. Mas assim, se você é preto, se você acredita numa coletividade, no aquilombamento, se você acredita no nós por nós, você precisa rediscutir isso. Rediscutir isso significa também pensar, mano, quanto que essa tia ganha? Quanto que eu vou cobrar dela? Você vai aceitar que a tia venda uma televisão para te pagar teus honorários? Eu já vi isso acontecer. Já vi advogado branco fazendo isso. Isso é inadmissível. A gente não pode aceitar isso. Eu não posso aceitar que a tia venda algo de casa para pagar meus honorários. Ou eu não vou trabalhar para ela, ou eu vou trabalhar de uma maneira que ela possa me pagar dignamente. E não que ela fique sem assistir a porra da sua TV porque tá me pagando, brother. Isso não pode. Pra eu pegar o dinheiro da TV dela e comprar vinho, comprar vodka, tá ligado? Tipo, pô, mano, comprar fone Bluetooth, porra. No final das contas, o que a acumulação proporciona? Essas porra, é isso. Entendeu a mensagem? É o que eu acredito também. Eu tenho 20 anos de militância no movimento negro. E coloco minha advocacia a voluntária justamente porque eu tenho esse mesmo entendimento que você, principalmente porque se a gente se a gente começar a advogar e a gente esquecer nossas raízes, esquecer que a gente tem que participar de todo um processo de reconstrução, de desconstrução em relação à nossa temática, ao nosso povo, a gente não vai estar fazendo jus a que os nossos ancestrais tanto lutaram para resistir nesse estado genocida em que deseja a qualquer momento exterminar um preto, seja ele da classe social que for, aonde ele estiver. A gente vai estar sempre sendo alvo, como você falou. E o Simas falou aqui também no projeto de A Luz de Pletitude. A gente está, o Rodrigo França também falou isso, né? A gente está em território inimigo. Maravilhoso. Território hostil, é isso. É isso, território hostil. A gente está em território inimigo. E daí a gente tem que aumentar quem pode. Lógico que nem todos são obrigados, mas a gente tem, alguns têm essa obrigação de ampliar essa rede, fazer esse favor. Joel, deixa eu passar para as tuas considerações. Já está quase na hora de você falar. Quero que você passe as suas considerações, Joel. Deixando uma dica, principalmente para os advogados aqui do Maranhão, que tratam da nossa temática, que fala de racismo, que trata com o pessoal pobre, que trata com o pessoal do encarceramento em massa.
Você sabe que aqui em São Luís tem um presídio muito famoso chamado Pedrinhas, onde acontecia diversas atrocidades. Então, quero só a sua palavra final e já fica aqui o convite para você voltar em julho. A gente tem muito mais o que debater. Certamente irei voltar. Olha, cara, a gente tem que ter consciência de que a gente não vai ver as mudanças que queremos construir. Elas são maiores do que a gente. As mudanças que a gente realmente precisa são estruturais. Mas nem por isso a gente pode desistir, brother. Precisou de muito preto lá atrás pra gente estar aqui agora. Vai precisar de muito preto lá na frente para que se dê continuidade, sabe? A gente tem que acreditar. E não há momento certo ou idade certa para iniciar uma militância. A gente respeita a trajetória e o tempo de cada um, sabe? Eu nunca participei de movimento estudantil, DCE, partido político, nada disso. O meu início em alguma movimentação social foi a partir de 2013, quando eu começo a me interessar pela advocacia criminal e depois com a pós-graduação em processo penal em direitos fundamentais, em que eu me enveredei para esse lado de defesa dos direitos humanos como um todo. Isso é de 2014 para cá. Então, assim, tem 6 anos. 6 anos depois, cara, de bastante esforço, bastante trocar ideia, bastante construção coletiva e bastante sentar para ouvir, sobretudo ouvir as mulheres pretas, se coloca numa posição em que eu tô aqui, conversando com um par, que, porra, inteligente pra caralho, que eu já pude perceber, que faz uma coisa pessoalmente, que me chama de liderança negra, sabe qual é? Que é importante pra caralho, fala que tem 20 anos de militância e me chama de liderança negra. Então, assim, se mostra que tem uma construção já nessa pouca trajetória. E aí a construção não é pra mim, cara, sabe? Eu criei um pré-vestibular comunitário no Jacarezinho, e a semana eu tava conversando com a galera, falando, mano, vai lá, toca isso. Tipo assim, eu só quis dar um pontapé, vocês estudaram a pedagogia, eu sou advogado, toquem. E a construção não é pra mim, é um sentimento coletivo mesmo, não é fácil. A construção coletiva não é fácil, brother. É desgaste pra caralho, é confusão, tiro, porrada, bomba, babar dedo no cu de gritaria. É foda, é difícil. Mas é necessária. Eu não quero cidade boa só pra mim. Eu quero uma cidade boa pra todos. Eu quero que a minha companheira preta, meu companheiro preto esteja bem. Companheiro gay, companheiro hétero. A mina branca, o cara branco, o pobre. Que esteja bom pra todo mundo, sabe qual é? O país não vai ser bom se for bom só pro Joel. É tipo Exatamente. isso, brother. Você entender que a nossa luta ela tá de braços dados. A luta é antirracista, é anticapitalista, é antipatriarcal. A gente precisa dos brancos nessa luta, a gente não vai conseguir também fazer nenhum processo de mudança estrutural efetiva sozinho. Assim como as mulheres precisam da ajuda, da colaboração, digamos melhor dizendo, masculina, da construção coletiva masculina. Mas respeitando também a necessidade de consertar o que foi criado pelo seu grupo. Os homens precisam falar de machismo. Os brancos precisam falar de racismo. A gente precisa construir o problema que a gente criou. Precisa que uma mulher venha aqui, me sente do meu lado e me explique como não ser machista. É necessário que eu sente com você, com meu irmão, com meu amigo, e fala, porra, mano, machismo, patriarcado é um bagulho sinistro. Mata mulheres. Uma mulher violentada a cada 12 minutos. A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Então é necessário que a gente tome as rédeas desse problema que nosso grupo criou. No mais, cara, é isso. O bagulho é difícil, mas é importante. É necessário. É a única saída, brother. Só existe um mundo. É esse, só tem um Brasil, é esse. O território é hostil, mas é onde que a gente está. E, mano, a outra alternativa de viver é a morte. Então, vamos para cima deles. Lembrando que o primeiro de nós, o primeiro homem ou a primeira mulher negra que pisou nesse país tinha uma expectativa de vida de 7 anos, brother. Hoje a nossa expectativa em alguns estados vai beirar 70. São 10 vezes mais. Já foi muito pior, essa porra já foi muito pior. Bolsonaro é pinto, pra quem já teve Duque de Caxias, pra quem já teve a Guerra do Paraguai, que, porra, levaram o negro pra caralho pra morrer lá, pra quem já teve escravidão, pra quem já teve todos os processos, sabe? Bandeirantes, o caralho a 4, populações... Pô, mano, o que é pros indígenas e pros povos originários que ainda resistem nesse país? Bolsonaro, pra quem já foi dizimado, perdendo milhões e milhões dos seus. Bolsonaro é pinto no lixo, a gente vai passar por esse cara. A gente vai sobreviver, vai existir o Brasil pós-Bolsonaro. Então a gente precisa se manter firme e forte e na posição coletiva
Respeita as minas, Brian. É isso, preciso ligar aqui. Perfeito, Joel. Obrigado pelo convite. Não, eu que fico agradecido a Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, da OAB Maranhão, reitera toda a deferência que tem pela sua carreira, pela sua militância, pelo seu ativismo. Gente, quem esteve aqui junto com o Joel, eu deixo sempre esse recado, não dá para a gente ser antirracista se a gente não for inclusivo em diversas temáticas que envolvem todos os nossos direitos, a nossa vida, e que o nosso país nunca vai deixar o atraso de lado enquanto não limpar toda essa sujeira que colocaram para debaixo do tapete. Entrou a ligação. Voltou? Tá me ouvindo? Pois é, eu estava falando que a gente nunca vai ser... Voltou aqui, entrou a ligação. Oi? Já vai lá, Joel? Vai, pode falar. Tá bom. Estou falando que a gente nunca pode vai falar. ser... Não, pode falar. A gente nunca vai ser um país de primeiro mundo enquanto a gente não reparar todos esses resquícios da escravidão, todos esses resquícios de racismo que existem nesse país e que, como o Joel falou, essa sujeira, o máximo que a gente faz é levantar o tapete, mas é a branquitude que tem que limpar, somos os machistas que temos que tirar essas sujeiras. Então, eu fico muito agradecido, agradeço mais uma vez a sua presença, Joel. Espero você aqui no Maranhão e eu vou te chamar no WhatsApp para a gente marcar em julho, tá? Beleza, perfeito. Quando você fala em reparar e construir um país, Jamila Ribeiro fala muito bem quando ela diz que o pacto narcísico da branquitude, que a Cida Bentes construiu muito bem, produz uma sociedade medíocre e mediana, porque é impensável você justificar que apenas uma raça possa construir intelectuais acadêmicos. Isso faz com que haja uma mediocridade mediana nesse país, porque só um grupo está lá ocupando esse espaço. Só para fazer um complemento à sua maravilhosa fala. Com prazer demais trocar contigo, amigo. Tamo junto. Nós por nós. Prazer, meu irmão. Nós por nós. Vou te ligar. Grande abraço. Obrigado, Joel. Valeu. Até logo, galera. Obrigado pela presença.